Ô, Glória, que honra ter o senhor aqui participando da nossa live. Ô, Glória. Boa noite, gente. Que bom estar aqui na inauguração do canal Mares, TV, não é isso? Isso mesmo. Então, apóstolo, nós estamos muito felizes, gente, de estar recebendo esse grande homem de Deus. Nós queremos agradecer, apóstolo, primeiramente a Deus e também ao Senhor, né, por ter cedido o espaço. Nós estamos aqui, né, em especial na igreja aqui do apóstolo, isso agora tá, Isso. do apóstolo Wilk, né, que é a Liberdade Cristã, e também ele está inaugurando, viu, apóstolo, o nosso podcast Mares. Meu Deus, Viu? que coisa boa. Aonde nós vamos compartilhar testemunho e vitórias de transformação de vida. Então, assim, eu fico muito feliz, né, do senhor ter aceitado aí o convite. Para mim é uma honra, né, estar aqui e poder compartilhar. A Bíblia diz lá em Apocalipse que eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram. Então é sempre bom a gente testemunhar das nossas vitórias e sabendo que outras pessoas também precisam ouvir aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Isso, então vamos começar, gente, sem demora, porque vocês estão vendo ele aqui, ó, todo chique, né? Mas tem o testemunho. Não, tô falando do apóstolo. Tá falando de mim. É ao vivo. Então, apóstolo, o nosso podcast vai iniciar com conte a sua história. Nós queremos saber o seu testemunho. Depois eu vou estar fazendo algumas perguntas, mas eu quero que você não fique tímido, né? Eu sei que não é tímido de jeito nenhum. Eu que sou. Um pouco. Não é nada. Ó, eu já dancei no seu show quando eu tinha 15 anos de idade. Meu já Deus. Já comprei aqueles lencinhos, sabe, gente? As bandanas, que legal, gente. Já ganhei seu CD no palco. Ai, que legal, gente. É uma história, né? 21 anos. Não posso fazer costume, né, gente? Não posso. Tenho que, né? Então, apóstolo, pode compartilhar conosco o seu testemunho. Amém. Boa noite vocês, boa noite pastores. Amém. Eu fico feliz porque a Bíblia diz que Deus tira o miserável, né, da lama, do monturo, do lixo e o assenta junto aos príncipes, né? Eita, meu Deus. E assim, há 20 e poucos anos atrás, eu vivia no mundo das drogas, da prostituição, do homossexualismo, né, da homossexualidade. Então, assim, na realidade, como diz o apóstolo Paulo, eu fazia tudo aquilo que dava vontade de fazer, né? Certa vez eu lembro que Jesus chegou para os seus patrícios, seus conterrâneos, e disse assim: olha, vocês precisam conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E aí os conterrâneos de Jesus, os judeus, falaram: não, libertar de quê? Nós somos livres, somos descendentes de Abraão, e detalhe, nós fazemos tudo aquilo que a gente quer, porque o mundo também pensa assim. O mundo acha que ser livre é fazer tudo aquilo que quiser, e eu achava que eu era livre assim, né? Mas eu descobri, né, que Jesus, ele vai dizer: olha, se vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. E no versículo 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então aqui eu vivia achando que era livre, mas vivia escravizado pelo pecado. Como foi o início, assim, do seu chamado, que Deus, assim, te tirou mesmo? Na realidade foi assim. Eu sou produtor musical há muitos anos, né? Desde 1900 e lá vai. Então, assim, eu gravei muita gente famosa, e já antes de eu me converter, uma cantora chamada Tereza Cristina, ela era compositora da Márcia Ferreira, né? Chorando se foi. E aí ela gostava do meu trabalho no secular. E quando ela se converteu, ao invés dela contratar um produtor gospel, ela contratou um produtor, eu, casado com outro homem. Eu não tinha estúdio, o meu estúdio era na minha casa, no meu quarto, detalhe. O rapaz que morava comigo estava lá comigo. Então ela chegava, batia na porta e dizia: olha, vim fazer meu CD para Jesus. Veste a roupa que eu estou chegando. Meu Deus do céu. E aí, a Tereza, ela nunca me discriminou. Ela nunca olhou para mim com um olhar assim de condenação.
Pelo contrário, né? Eu estava ali, eu ficava brincando com ela, dizia, Teresa, será que um dia eu vou ser crente? Ela, você vai ser crente. E eu falava assim, não, mas lá pode homem com homem na igreja. Ela, não, mas Deus vai fazer a obra. Você pode ter certeza que vai chegar o momento que Deus vai tocar em você e você vai servir a Deus. Eu ria, né? Só que tem um detalhe, você falando do início, né, da minha conversão, a Teresa Cristina, ela cantava na noite. E o timbre da voz dela parecia muito com o Fafá de Belém, né? E antigamente, assim, os gays, eles tinham um bom gosto musical, né? Hoje, só escuta coisa horrível, para evitar para lá. Mas antigamente, os gays gostavam de Fafá de Belém, de Alcione, de coisas. E ela, a Teresa Cristina, ela tinha voz, ela tem a voz muito parecida com Elba Ramalho, com Fafá de Belém. Então, aquela voz, eu produzindo, né? Eu não entendia nada o que ela estava cantando. Porém, aquele timbre entrava na minha alma, né? E quando eu fiz o primeiro CD dela, eu acho que tinha uma música assim, El Shaddai, meu Salvador, El Shaddai. Aquela palavra, eu não entendi o que significava, mas era tão lindo aquilo, aquela voz, aquela afinação, que quando eu ia beber cachaça, quando eu estava me prostituindo, eu colocava o CD que eu tinha feito, o CD dela. Nossa. E eu beberia, El Shaddai, eu nem sabia o que era El Shaddai. Meu Deus já estava trabalhando. Mas Deus estava trabalhando, aí eu fiz o primeiro CD, né? E às vezes eu bagunçava mesmo, quando ela ligava, eu falava, lá vem essa crente chata de novo, né? E aí eu todo desmunhecado, e ela nunca, repito, ela nunca olhou para mim com um olhar de condenação. Isso, né? é importante. E aí ela fez o segundo CD. No terceiro CD eu já estava assim, meio assim, eu achava tão lindo, né? Tinha uma música dela que dizia assim, eis que o Espírito de Deus habita em mim, porque me ungiu para pregar uma canção. Ela cantando, eu gravando, ela, venho proclamar libertação para você, porque Deus conhece muito bem seu coração. Pensa bem se o Pai vai se alegrar em te ver sofrendo como está. Aí lá em cima, né? E eu ouvi aquilo, aquela música entrava na minha alma. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Mas aí quando eu olhava para mim, para minha situação, né? Porque eu achei que eu vivia aquela vida de homossexualidade. Não era porque eu queria, era algo assim. Eu achava que eu tinha nascido daquela forma. E eu digo uma coisa, quando você não conhece a verdade, qualquer mentira serve como verdade. Né? Então assim, para mim a minha verdade era aquela, eu tinha nascido num corpo errado, né? Porque eu não tinha culpa, desde criança eu era atraído por pessoas do mesmo sexo que eu. Então assim, eu até brincava e dizia assim, gente, meus irmãos é tudo mulherengo, por que eu não nasci desse jeito, né? Por que eu nasci gay? Eu falava assim, depois de muito tempo lendo a palavra, eu descobri lá em Romanos, acho que no capítulo 1, a partir do versículo 15, 16, a Bíblia diz que por causa da idolatria, Deus entregou os homens às paixões infames, né? Então assim, mulher com mulher, homem com homem, é por causa da idolatria. Então meus pais, eles eram muito idólatras. E também fui abusado quando eu era criança. Era isso que eu ia perguntar agora. Então assim, eu precisei de fato conhecer a verdade, né? Saber de fato se eu tinha nascido daquela forma, se Deus tinha me feito daquela forma. E quanto mais eu me encontrava com a verdade, né? Quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu via tantos erros, e todos eles em mim. Glória a Deus. E hoje o senhor é esse homem abençoado, transformado, tem uma família linda. E continua contando essa transformação. Olha, é muito difícil, eu recebo centenas de mensagens perguntando como é que você conseguiu, né? Qual é o milagre, qual é o segredo para você deixar de ser homossexual, deixar a prática da homossexualidade e viver normal, um homem normal. Mas antes, quando o senhor foi para a igreja, né? Assim, quando você teve um encontro, você recebeu muita crítica de pessoas falando assim, isso aí é só fogo de palha. É porque eu estou perguntando, tem muita começaram a falar assim, a bicha deve estar com AIDS, por isso que foi para a igreja. Meu Deus. Bota um pouquinho de retorno no microfone dela aqui para mim, por favor.
Porque muitas pessoas têm esses problemas, né? Quando começa a caminhar na presença de Deus, as pessoas começam a duvidar. Tipo, será que é isso mesmo? O que ele quer? Tipo isso. Olha, pastora Priscila, a maior perseguição que eu recebi não foram dos ímpios. Meu Deus. Foram de muitos pastores, de muitas igrejas. Eu fui caçado. Tem uma música do Marco Antônio que diz assim: fui caçado feito um pássaro sem ninho, mas Deus me fez voar. Então assim, tinha pastores que iam para as rádios, dizer que eu era vaso de desonra, dizer que eu era enviado de Satanás para destruir a igreja, para contaminar a igreja. E assim, eu precisei me apegar muito com Deus, porque quando a gente está no mundo, como diz lá no mundão, na viadagem, e aí a gente entra para a igreja, a gente acha que tudo é santo, que as paredes são santas, que as luzes são santas, que os homens são santos, mas a gente percebe que é dentro da igreja, eu sempre ministro aqui na igreja, que o diabo ele não quer te tirar da igreja, ele quer te deixar dentro da igreja para você perturbar a comunidade. Então assim, não generalizando, mas muitas igrejas, muitos pastores renomados me perseguiram, falaram muito mal, sem conhecer o meu testemunho. Sim. Um dia eu lembro que eu estava sendo tão perseguido, aí eu liguei para um pastor, presidente de uma grande igreja, um grande campo, e eu disse: rapaz, porque quando a gente é novo, a gente não conhece a palavra, Hoje eu entendo, Romanos capítulo 8 diz assim: olha, quem os condenará? Ou seja, é Deus que os justifica, Mas quando eu era novo convertido, eu fui tentar me justificar para um pastor muito famoso, conhecidíssimo, tem centenas e centenas de igrejas, de congregação. E aí ele disse assim para mim, quando eu consegui o telefone dele, ele disse assim: quer dizer que você é o Shot Santo. E eu tinha 6 meses de convertido. E ele disse assim: você está fazendo muito mal para os jovens da igreja. Eu desliguei o telefone, eu chorei. Mas eu recebi uma palavra da Tereza Cristina e do Anastácio, que são os meus pais na fé. Eles disseram assim: olha meu filho, a caminhada vai ser árdua, difícil, mas olha sempre para Jesus, para o que Ele fez na cruz. E aí, a palavra que me sustentou, porque eu pensei que quando eu chegasse na igreja, um gay, um homossexual, agora aceitei Jesus, eu achei que todo mundo ia me abraçar, mas pelo contrário, muitos me abraçaram, mas muitos me jogaram pedra e disseram isso que você falou: não dou um mês. Meu Deus do céu. Até hoje, depois de 20 e poucos anos, mais de 2 décadas no altar, renunciando, alguns pastores chegam e falam assim: fala a verdade para mim, olha no meu olho, você já teve alguma queda? Nossa, Você sério? já teve alguma recaída? E eu falo para eles: todo dia eu caio, mas eu caio dos pés do meu Senhor. Glória a Deus. Estou tão apaixonado por Jesus que não cabe outro homem. Coube outras 3 mulheres, que é minha esposa e minhas 2 filhas. Glória a Deus. O que Deus faz, né, gente? Então, como foi assim essa fase de se levantar? O senhor teve então essa mãe na fé, que te ajudou, esse pai na fé. E o senhor já teve dúvida do seu chamado, dúvida assim dessa questão ministerial que hoje o senhor tem vivido, há muito tempo, já são praticamente 20 anos. Mais de 20 anos. Não posso falar exatamente, senão vocês vão achar que eu tenho mais de 50. Mas sim, conta. olha, dúvidas vêm, mas Priscila e pastor Alex, quando eu tinha mais ou menos uns 5 meses de convertido, aquela abstinência sexual, porque eu não era um homossexual normal. Sim. Eu era um cara totalmente pervertido. Eu tinha um cara que morava comigo, que eu dizia que era o meu esposo, mas ele só não me contentava. Ele não me satisfazia. Eu tinha que procurar um na rua, e quando eu não achava na rua, eu pegava um mendigo. Eu era insaciável. Então assim, quando eu cheguei na igreja, nos primeiros meses, essa abstinência do sexo, aquele sexo, sabe, desregrado mesmo, aquela coisa louca, a minha carne tremia. E quando eu tinha uns 5, 6 meses, eu cheguei na igreja, eu disse assim: Deus, será que eu fui chamado mesmo?
Será que não é coisa da minha... Será que é coisa? Será que a bicha não ficou louca de vez? Que eu era muito assim, eu era muito louco, né? E aí tinha um profeta, tipo você assim, rodando na igreja. E ele colocava a mão, colocava o dedo na cara das pessoas e falava tudo. Meu Deus. E eu falei, Senhor, eu estou em dúvida. Eu não sei se eu vou conseguir. Faz o seguinte, Senhor, só eu e o Senhor. Me dá um sinal. Faça com que esse homem venha falar comigo, para mim não ter dúvida. E ele vinha rodando e passava perto de mim, eu dizia, é agora. E rodava, e botava a mão na cabeça do que estava do lado, e na minha nada. Colocava do que estava atrás, e a mão, e já estava terminando o culto. E eu fechei os olhos e comecei a chorar. Eu disse, Senhor, o Senhor está falando com todo mundo, será que eu preciso, Senhor, eu não estou aguentando, a carne tremendo, por causa da abstinência, né? E aí eu chorando, de olhos fechados, eu falei, Senhor, me dá um sinal, que alguém traga uma Bíblia na minha mão, que alguém fale comigo, faça alguma coisa, qualquer sinal já serve, não precisa ser um profeta mais não. E aí eu de olhos fechados, chorando, aí uma mulher veio de repente, aquela mulher, ela me abraçou, nunca vi aquela mulher, nunca tinha visto ela, e ela me abraçou, e eu chorando, e ela me abraçou, e daqui a pouco ela começou a chorar, e eu aumentei o nível do choro, e aí ela chorava mais do que eu falei, bicha, ela é pior do que eu, está numa situação pior do que eu, nós estamos lascados, vai os dois para o inferno. Os dois vão chorar junto agora. E eu chorava, e ela chorava também. Aí daqui a pouco ela começou a falar, eu não lembro as palavras, mas eu só sei que era Deus falando comigo, não era uma mulher, era Deus. Dizendo tudo aquilo que eu, que Ele era comigo. E aí, ela congregava, depois eu conheci ela, né? E aí depois de 2, 3 meses eu olhava para ela assim, achava ela interessante. Aí passou mais alguns meses, eu olhava para ela, eu sentia um negócio bom. Eu falei, Senhor, não é possível. Porque eu falei com Deus, Senhor, eu vou ficar na igreja, mas não vem com esse negócio de mulher para cima de mim, não. Porque eu não gosto de mulher. Fiquei sabendo que tem um tal de Paulo aí na igreja, na Bíblia, que parece que também não gostava de mulher, não sei. Na época eu pensava isso, né? Eu não sei, porque parece que ele não tinha esposa, e tinha um tal do espinho na carne, não sei, Jesus. Eu quero ficar assim também, Senhor. Deixa esse espinho aqui que eu vou até o final. Só que eu comecei a olhar para aquela menina e eu comecei a sentir assim, um friozinho na barriga, um negócio bom, né? E depois de 5 anos da minha conversão, 5 anos e alguns meses, eu pedi ela em casamento. E ela hoje, aquela mesma mulher que veio falar comigo, que é um sinal de Deus na minha vida, é a mãe das minhas 2 filhas. Glória a Deus. É a minha esposa. Então assim, você falou sobre se eu tive dúvida. Eu tive dúvida lá naquele iníciozinho, mas depois desse sinal, acabou. Nunca mais. Glória a Deus. E pastor, assim, como foi realmente assim para alcançar essa libertação? Porque muita gente fala que não tem jeito, que é impossível essa pessoa viver essa transformação de vida. Como foi assim especificamente? Falando para o nosso público, né? Que muita gente vão assistir, estão assistindo. Olha, a gente precisa entender uma coisa. A libertação, ela não acontece de uma vez por todas. Sim. Todos os dias. A fé que eu tenho hoje, ela não serve para amanhã. Então a fé que eu tenho hoje, ela ficou para hoje. Amanhã, a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. E aí essa fé, ela tem que ser renovada através de quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, não sei se vai chegar o zoom bem aqui na minha cara, Juninho, mas eu quero falar para você, por exemplo, que está lutando contra esses desejos. Estou falando de libertação. Eu quero dizer para você algo. Não vai existir uma oração na sua cabeça que você vai parar de ser tentado por homem, ou você que é mulher vai ser tentado
parar de ser tentado por mulher. Não existe essa oração. Deus nunca na Bíblia disse que vai nos livrar de ser tentado. Não, não existe isso. Então a libertação ela é diária e é contínua. Todos os dias, todos vocês que estão aqui, você que é hétero, todos os dias você vai ter que dizer não para você. Porque às vezes a sua fraqueza não é o sexo, mas é a ganância. Então todos nós, todos os dias, precisamos entender que é uma luta diária da carne contra o espírito. E eu sempre ensino isso para os discípulos, o seguinte: quando eu recebi Jesus, eu recebi um novo espírito, ou seja, o espírito velho se conectou com o novo espírito. Então eu passei a ter a conexão direta com Deus. Só que tem um problema: quando eu aceitei Jesus, eu não recebi uma mente nova. A minha mente é velha. Está tudo aqui armazenado. Boates gays, sexo com animal, sexo com vários homens, sexo com tudo quanto... tudo. Só que o espírito é novo. A mente é velha. Aí entra o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação. E essa palavra transformar no hebraico significa converter, mudar o pensamento, metanoia. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então como é que eu vivo hoje? Primeira coisa, eu não sou ex-gay. Um dia eu cheguei numa igreja, o cara, chegou aí, era o maior viado lá do Gama, agora é um ex-gay. Não, eu não sou ex-gay, gente. Eu fiquei na prática homossexual até os 30 anos. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se não me engano, é 1 Coríntios, minha mente. Se nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas já se passaram. E hoje, tudo se fez novo. Eu recebi uma nova identidade. Agora, para me concluir a libertação, é o seguinte: o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? De que Paulo estava falando? Que parece uma frase sem nexo. Quem me livrará do corpo dessa morte? E eu estava estudando sobre isso, e pode ser, alguns estudiosos dizem que ele estava falando de algo chamado necroforia. O que era isso? Quando um assassino era pego em flagrante, pegava aquele cadáver que ele matou e amarrava o cadáver junto com o assassino, com o vivo, o morto e o vivo junto. Então, muitos dizem, e eu creio nisso, que ele estava falando exatamente sobre a necroforia que todos nós temos. Todos nós temos o velho homem e temos a nova criatura. O problema é que os dois estão amarrados no mesmo corpo. Muito forte. O velho homem está aqui, a bicha, a louca, o viado, o homossexual, está morto. Só que tem um problema: o vivo também está aqui, está os dois amarrados. Então quem é que vai vencer? Quem o alimentar mais. Se eu alimentar mais a nova criatura, com jejum, com oração, com palavra, né? E na história conta que muitos dos assassinos, eles morriam sufocados, asfixiados pelos gases do morto, né? Porque amarrava, pastor Alex, a boca do morto com a boca do vivo, os dois assim amarrados. Então imagine 2, 3 dias aquele cadáver. Meu Deus. Então diz a história que o vivo, o assassino, ele morria às vezes, asfixiado pelos gases do morto. E eu fiquei fazendo um paralelo: rapaz, é a mesma. Porque de vez em quando eu estou aqui louvando a Deus, aí de repente vem os gases do morto, vem um pensamento lá da prostituição, um pensamento lá do passado, e eu preciso fazer o quê? Entender que eu sou nova criatura, não tem como eu voltar mais, né? Eu fiz uma aliança com Deus, uma aliança de sangue, e toda aliança ela requer sangue derramado. Jesus derramou o sangue, a única coisa que Ele quer é que eu negue a mim mesmo. Glória a Deus. Então a libertação
é diária, todos os dias. Aí se você perguntar para mim, mas você deseja, talvez vocês estão querendo fazer, mas você deseja homem? Não, eu não desejo. Tentação não é pecado, desejo é pecado. Então todo dia eu sou tentado, mas eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho uma família linda, tenho discípulos, ovelha pelo Brasil inteiro. Eu não vou trocar uma eternidade por meia hora de sexo, eu sou doido. Glória a Deus, que explicação maravilhosa, né, para os irmãos que estão assistindo, e muita gente vai assistir. É um assunto que é muito polêmico, esse assunto, mas ninguém melhor do que o Senhor para falar de fato e verdade da forma que o Senhor está falando. Agora eu tenho duas perguntas rápidas. O senhor falou aí em seu testemunho, e eu quero saber, primeiramente, hoje em dia as igrejas têm essa dificuldade de receber um homossexual, a pessoa que está vivendo lá fora, né? Porque o senhor teve dificuldade de ser aceito, de ser abraçado, de ser bem recebido, transformado. As igrejas, de um modo geral, elas ainda têm essa dificuldade de receber um homossexual que quer se libertar? Olha, só quem entende a cabeça de um homossexual é quem já foi. Porque é muito complexo, né? Como é que pode um homem olhar para outro homem e se sentir atraído, né? Porque quando eu cheguei na igreja, e hoje tem muitas igrejas assim, o cara chega e o cara era gay. Não, a primeira coisa que ele faz: rapaz, você vai ser homem, Deus vai te dar uma mulher, ou já está espontando o cara. Porque o cara quer saber de Deus, quer saber de diabo de mulher, rapaz. Verdade. Sabe Deus, vou dar na cara da mulher. Então, assim, o cara acha, aí fica fazendo uma propaganda enganosa. Não, você vem aqui, vai fazer uma campanha, isso, e aí você vai parar. Porque tem aquela, não sei se pode falar, Lana Holder, né? Sim. O que é que falava, eu assisti o testemunho dela, ela dizendo: olha, irmão, ela está fazendo até sarcasmo, né? Chacota dos crentes. Eu fui para lá e o pastor disse que eu ia deixar de gostar de mulher e que eu ia casar com mulher. Eu casei com homem e fiquei com homem, tive filho, mas quando eu olhava para a mulher, eu gostava. Não, irmãos, entenda uma coisa: a tentação Deus não vai tirar. Não é só do gay, gente, do cara que foi gay, mas do cara que era, por exemplo, o cara se masturbava, né? O cara se converte, ele vai ser tentado. Então ele vai ter que dizer não. Se Deus quisesse livrar o homem de ser tentado, ele não teria colocado uma árvore gostosa no meio do jardim, que era boa, bonita para se comer. Então estava ali, Deus fez o homem e Deus colocou a árvore no meio do jardim. Sabe o que Deus disse? Não coma dela, tentação. Porque a Bíblia diz que a árvore era bonita, era boa aos olhos para se comer. Então a gente sempre vai ser tentado. Todos vão ser tentados. Todos, sem exceção. Eu não sou tentado na área sexual, mas tem uma área que você é tentado. E o diabo vai investir exatamente nessa área. Então a igreja, muitas pessoas fazem uma propaganda. É por isso que gay não fica, homossexual quase não fica na igreja. Porque o cara chega, igual voltando para o testemunho da Lana Holder. Olha, eu vou orar, você vai ter a campanha do sal, a campanha do óleo, a campanha do fogo, não sei das quantas, e você vai passar por esse portal e você não vai sentir mais nada por homem. Vai sentir, mas não vai desejar, vai ser tentado. Então, primeira coisa, você que é pastor, líder, não faça propaganda enganosa dizendo que o cara vai se libertar e não vai mais ser tentado por homem se ele foi gay. Isso é conversa fiada, vai ser tentado. Agora, desejar vai depender dele, né? Deus fala para Caim, né? Olha, o pecado está aí na porta. Cabe a você o quê? Dominar. Então, todos os dias eu tenho que dizer não para o meu pecado. E detalhe, tem um texto, acho que lá de Neemias, que diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força, né? E eu fiquei um dia pensando, por que a Bíblia parece um texto meio esquisito? A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor. Aí eu descobri, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, é assim, todas as vezes que você diz não para o pecado, você alegra o coração de Deus. Aí Deus te manda mais força para você continuar dizendo não para o pecado, até Jesus voltar. Maravilha. Rapidamente, a minha segunda pergunta, então, eu sei que já falou, mas para bater de frente. Então, não é uma possessão demoníaca. Não adianta orar, sai espírito, não é um demônio. O senhor nunca manifestou demônio? Você liberta? Não, olha, é porque tem vários casos, né? É claro que por trás de tudo isso tem um demônio. Tem sim. Só que é um demônio que não sai
com jejum apenas e oração. Primeiro, o cara tem que se conscientizar. Ele tem que querer. Se a pessoa não decidir, você pode orar, o demônio vai sair. A pombagira, a sete saia vai sair. Eu casei na macumba com um rapaz, a sete saia foi meu casamento. Então assim, mas você precisa entender o seguinte: se você quiser, Deus vai agir. Agora, se você não quiser, não adianta. É uma possessão, só que é uma possessão tão terrível que ela não se manifesta. Ela está aqui encruada, como diz no Nordeste, na mente, né? E todos os dias você tem que dizer não. É claro que tem vários, eu estou contando a minha experiência. É claro que tem outros que têm essa possessão mesmo né? Já tratei com várias pessoas que estavam tentando se libertar do homossexualismo. E a pombagira, quando ela me vê, ela já fica louca, né? Porque eu dou na cara dela. Muito bem, então. Esse foi o testemunho? Pastor, agora só para terminar, qual foi a sua maior experiência que o senhor teve com Deus até hoje? Só para terminar. Olha, a maior experiência foi no dia da minha conversão, né? Eu estava querendo me suicidar e sozinho, né? O rapaz que morava comigo tinha ido embora, os outros, ninguém apareceu. E eu estava tão oprimido, eu olhei para a janela do meu apartamento e algo dizia assim: tu é um desgraçado, pula, tu não serve para nada, você nasceu para ser isso, um lixo, ninguém te ama, ninguém. E foi aí que o Espírito Santo, sem eu nunca ter tido contato com ele, disse assim: liga para Tereza. E aí eu liguei para ela. Eu falei: Tereza, sabe o que está falando? Ela disse: sei. E eu estava te esperando há muito tempo essa ligação. Há muito tempo eu esperei essa ligação. Eu disse: parece que o negócio estreitou para mim. Como é que eu faço para aceitar Jesus? Aí ela disse assim: se ajoelha. Eu sozinho. Era daqueles telefones, não era celular, não, aqueles telefones que tinha aqueles ainda, né? Aí eu me ajoelhei. Ela disse: tudo que eu repeti, tudo que eu falar você repete. Aí eu comecei. Aí foi a minha maior experiência. Eu estava chorando de querer morrer, uma tristeza horrível na minha alma. E aí eu comecei: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome. E no momento que eu fui falando aquilo, pastores, glória a Deus. Uma alegria foi invadindo a minha alma. E eu fui começando a falar aquilo, daqui a pouco, a minha língua, eu não conseguia mais falar porque a minha língua começou a embolar. Meu Deus. E ele era batista central, daquela batista tradicional, e que se fosse tu já tinha dado pelo telefone, né? No manto. E ela: meu Deus, o Espírito Santo entrou na sua vida. E ela chorava de lá e eu chorava de cá. Então aí o choro foi transformado, porque eu comecei a oração com choro de desespero. Só que esse choro foi se transformando em choro de gozo, em choro de alegria, sabe? E assim, foi uma conversão instantânea. Depois daquele dia, terminei de fazer a oração, ela pediu para mim ir numa igreja, né? Aí foi uma dificuldade, porque eu só andava com aquelas calças coladas, tropeça, mostrando um biguinho, com a camisa, aquelas blusas, como é que chama, gente? Baby look. Sério? E aí ela mandou eu ir para a igreja. Eu fui no guarda-roupa, quando eu olhei, eu falei: como é que eu vou para a igreja? Eu só tinha uma camisa masculina, assim, que não chamasse atenção, de seda, toda brilhosa. Nossa, eu botei essa camisa e uma calça que eu tinha, não sei nem se essa calça era do cara que morava comigo, só sei que eu botei essa calça. Eu me senti a pior pessoa do mundo com aquela roupa de homem. Falei: meu Deus do céu. Mas aí essa foi a experiência. Depois desse dia, né? Eu lembro que logo depois da oração alguém bateu
um rapaz para ficar comigo. Quando eu bati, que eu abri a porta, que eu vi que era ele, minhas pernas tremiam todinha, mas eu fechei as portas e nunca mais eu abri a porta. Glória a Deus. Então foi uma oração que eu fiz, a primeira oração, nunca esqueço dessa oração. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, eu estou de pé na presença do Senhor. Glória a Deus, né? Agradece ao apóstolo aqui. Meu Deus, impactante, estou emocionado com esse testemunho. Nossa, testemunho maravilhoso. Gente, eu quero mandar um abraço especial aqui para minha esposa e para minhas filhas, viu? E para minhas ovelhas também. Como é o nome dela? A minha esposa é a Lia, né? O nome dela é Libânia. Com esse nome você sabe que é do Maranhão, né? Libânia não existe. E as minhas filhas é a Stephanie, que tem 14 anos, e a Emanuele, que tem 10. São meus presentes, né, que Deus me deu. Que família linda, gente. A Bíblia olha... diz que Deus faz com que o solitário tenha uma família, né? Deus me deu uma família. Glória a Deus, que coisa linda. Apóstolo, parabéns aí pela sua Pai chorando também. transformação. E Jesus faz isso, tá vendo? Você que está assistindo esse vídeo, testemunho, seja tocado por Deus aí. Então eu quero agradecer, né, sua participação aqui na nossa live. Que orgulho em ter sua amizade. Amém. Né? O Senhor nos presenteou. E agora a gente vai ouvir ele, né? Vamos ouvir aqui ele cantar? Vamos chamar aqui a banda Choque Santo, Vamos. né?